Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Carlos Costa, de Língua Portuguesa e Práticas de Escrita. Eu trabalho na Escola Vereador Francisco Munhoz e essa aula aqui é dirigida para os nonos anos. É uma aula sobre conto de enigma. O conteúdo da aula está aqui embaixo na imagem. Na aula passada, eu deixei para vocês a continuação da leitura do conto A Caixa de Papelão, de Arthur Conan. Essa leitura ela está nas páginas 27, 28, 29, 30 e 31. É a continuação da outra aula, tá? A leitura, a continuação do conto A Caixa de Papelão. Depois que terminar a leitura dessas páginas, nós faremos os exercícios das páginas 32, 33 e 34. Aí depois dos exercícios, então, nós faremos a produção de escrita nas páginas 35 e 36. Tá? Conto de enigma. O que significa enigma? Enigma ele é um substantivo masculino e significa algo ou alguma coisa de difícil compreensão, difícil de conhecer ou difícil de conhecer a fundo. E ele está relacionado com o desconhecido. Conto. Conto nós já vimos, né, sobre contos, mas vale lembrar que conto ele é uma narrativa breve, né, é uma história curta, rápida, normalmente contendo só um conflito, né, só uma história, e um número pequeno de personagens. Normalmente o personagem principal, um antagonista, que pode ser um vilão, e alguns personagens secundários. Mas também pode ser só um personagem, ou só um vilão, ou só o protagonista. Normalmente são poucos personagens. Então, juntando os dois, né, a gente está vendo hoje sobre conto de enigma. Normalmente, nos contos de enigma, tem detetives, assassinatos, assassinos, mistérios, coisas assim desse tipo, né? Por isso que é um conto de enigma. A estrutura do conto, geralmente, ela se desenvolve da seguinte forma: a introdução, o desenvolvimento da história, o clímax, que é o ponto alto da história, onde o maior conflito acontece, e, por último, o desfecho. Os elementos do conto são o espaço, o local, né? Onde acontece, o lugar, se é numa cidade, se é numa fazenda, num sítio, numa floresta, num castelo, numa escola, aí depende da imaginação de cada um, né? Tem o tempo cronológico, né, que é o presente, passado e futuro, é o tempo onde aconteceu, se foi antigamente, se é uma história no tempo presente, então isso aí vai também de cada um. E daí o foco narrativo, que é onde é direcionado ao personagem. Ele pode ser, o personagem, ele pode, aliás, o foco narrativo ele é direcionado ao narrador da história. Por exemplo, ele pode ser um narrador observador, que ele simplesmente observa e narra a história. O narrador ele também pode ser um personagem, porque ele também pode participar da história. E também tem aquele narrador onisciente. O que é isso? É aquele narrador que ele conhece tudo. Ele conhece a história, ele conhece os personagens envolvidos, ele conhece tudo, tá? Então isso daí é o narrador onisciente. Nessa página aqui, a página 35, nós temos então como vai ser a produção dessa escrita do conto. Eles pedem aqui, na verdade, a apostila, ela pedia para ser feita em grupo, mas como nós estamos vivendo essa pandemia, então vamos desenvolver cada um a sua própria história, desenvolver o seu próprio conto, tudo bem? Aqui embaixo, ele tem 4 itens que vocês podem escolher um deles. Por exemplo, o banco denuncia um assalto em que nada foi roubado. O corpo de um homem em traje de gala é encontrado boiando no rio. Criança desaparece em estação de metrô. Mulher recebe cartas anônimas com confissões de crimes.
Isso aqui, pessoal, são sugestões. Se vocês quiserem usar alguma delas, beleza, tudo bem. Agora, se também quiserem desenvolver uma outra, cada um desenvolver a sua, também pode ficar à vontade, tá? O importante é que cada um consiga desenvolver o, o seu conto de enigma. Aí, para finalizar, na página 36, eles têm mais algumas informações, né? Como planejar, como colocar em prática. Ele apresenta algumas sugestões de construções de características, depois a forma de vocês avaliarem o seu conto, né? E então, e por último, tem aqui na página 36 um quadrinho onde você pode também colocar algumas anotações a respeito do conto que foi feito. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição para esclarecer. Vocês podem fazer o conto no caderno ou numa folha. Quem tem condições de mandar pelo WhatsApp para mim, pode mandar. Quem não tiver também pode deixar no caderno. E quando a gente voltar para as aulas presenciais, aí a gente vai verificar tudo e dar uma olhada. Tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos. Agradeço a todos pela atenção. Espero que essa pandemia passe logo, que a gente possa retornar às aulas presenciais para que a gente possa se encontrar de novo na escola. Tchau, então. Um obrigado. Até mais.